Nós vamos conversar aqui sobre o Boletim Econômico Ecosis número 7, que trata da situação da economia brasileira atual. Eu coloquei o nome Terra Arrasada porque é o que realmente acontece com a economia brasileira atualmente, 2020, né? Nós vamos começar analisando o PIB como indicador principal e depois outros indicadores. A divulgação dos dados sobre o PIB de 2020 confirmou o que já sabíamos: o Brasil é uma terra arrasada. Não há dúvida que o impacto da Covid foi um dos fatores que levaram a esse resultado, mas certamente a questão não é a pandemia em si, mas a total descoordenação e não seguimento de diretrizes que tem caracterizado a ação das autoridades, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Se o governo tivesse adotado uma verdadeira política de contenção da pandemia e o subsídio à manutenção da economia também, os resultados não seriam tão desastrosos. Por outro lado, a manutenção da política de teto de gastos e de restrições aos investimentos públicos, que tem sido seguido pelo governo Bolsonaro, né, fizeram a sua parte nesses resultados com relação ao PIB. Finalmente, a tenaz e planejada implementação do modelo neoliberal periférico pelo governo Bolsonaro, com o desmantelamento final do setor de petróleo da economia, entre outros, né, revela o verdadeiro flagelo que se lançou sobre a economia do país. Aí temos um gráfico sobre o PIB no Brasil nos últimos anos. No que diz respeito ao PIB, os dados são negativos e expressivos em si mesmo. Quando se olha pelo lado da ótica da oferta, temos que entre os principais setores do país, houve alta somente na agropecuária, 2%, enquanto que a indústria, menos 3,5%, e o serviço, menos 4,5%, tiveram quedas violentas. Podemos dizer que esse estrangulamento do PIB em 2020 seguiu uma série de 3 anos de diminuto crescimento da economia e aconteceu antes de se ter conseguido recuperar as perdas da recessão dos anos 2015 e 2016. Vejam só, ainda que se tenha registrado 2 trimestres seguidos de alta, a economia encerrou 2020 com um patamar 1,2 abaixo do que se encontrava no quarto trimestre de 2019. De acordo com o IBGE, esse patamar é semelhante ao que a economia brasileira se encontrava entre o final de 2018 e 2019, ou seja, 4,4% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, alcançado no primeiro trimestre de 2014, quando tínhamos um governo cuja estratégia econômica era radicalmente diferente do atual, centrada no desenvolvimento com inclusão social. Temos aí um gráfico sobre a ótica da oferta com o desempenho da indústria e do serviço.
A indústria e o serviço foram os mais penalizados. Analisando cada setor separadamente, verificamos que a situação é realmente crítica. O setor de serviços, que significa 70% do PIB, foi o mais impactado pela pandemia e pelas medidas restritivas. Entre os subsetores, o que foi mais afetado foi o de outras atividades de serviços, que caiu menos 12,1%. É categoria que inclui alimentação, alojamento, hotéis, salões de beleza e academias. O segundo maior recuo ocorreu nos transportes, armazenamento e correio, menos 9,2%, especialmente o transporte de passageiros. Os únicos subsetores que cresceram em 2020 foram as atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, 4% positivo, e as atividades imobiliárias, 2,5% positivo. Nesse quadro, houve uma sensível redução na participação relativa do setor de serviços na economia como um todo. Ele fechou 2020 representando 72,8% do PIB, enquanto no ano anterior sua participação era de 73,5%. Aí também temos um gráfico sobre esses setores. Por outro lado, a indústria tem a queda mais significativa em 5 anos. O recuo de 3,5% da indústria interrompeu a sequência de 2 anos de alta e foi a maior desde 2016, quando havia apresentado queda de 4,5%. O pior resultado da indústria em 2020 foi o da construção civil, menos 7%, que novamente apresenta queda depois de alta de 1,5% em 2019. Também apresentaram recuo as indústrias de transformação, menos 4,3%, e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, menos 0,4%. Segundo o IBGE, os principais desempenhos negativos que causaram a queda da indústria, em geral, vieram da produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Por outro lado, as indústrias extrativas cresceram 1,3% devido à elevação da produção de petróleo e gás, petróleo e gás, que contrabalançou a queda da extração de minério de ferro. Houve aí uma queda maior da extração de minério de ferro. Agora nós vamos analisar pela ótica da demanda. A pior performance do consumo das famílias em 25 anos, pegando pelo lado do consumo, o consumo das famílias encerrou o ano com a queda mais significativa, menos 5,5%, de toda a série anual do PIB, iniciada em 1996. Anteriormente, o pior desempenho desse setor ocorreu em 2016, quando teve queda de 3,8%. Segundo o IBGE, o recuo foi influenciado principalmente pelas medidas de distanciamento social e pelos efeitos negativos da pandemia sobre o mercado de trabalho e sobre serviços prestados às famílias. A queda menor no consumo das famílias se deve aos programas de apoio do governo às empresas e às famílias. Segundo o IBGE, houve crescimento nominal de 11,1%
no saldo das operações de crédito. Isso para pessoas físicas, o que também ajudou a evitar uma queda ainda mais forte do consumo das famílias. A queda no consumo do governo também foi recorde, menos 4,7%, e foi devido ao corte de gastos e pelo fechamento de escolas, universidades, museus e parques ao longo do ano. Aí temos os gráficos também com relação ao consumo e ao gasto de governo. Não, gasto de governo a gente não teve agora sobre investimento. Os investimentos caíram 0,8% em 2020, depois de uma série de 2 anos positivos. Segundo o IBGE, a queda só não foi maior por causa do Repetro, que autorizou as empresas da indústria extrativa a incluírem em seus ativos como bens de capital o que antes era considerado exportação. Então foi um problema mais estatístico, né? A taxa de investimento em 2020 foi de 16,4% do PIB, além do observado em 2019, 15,4%, mas muito diferente do pico de 2013, quando chegou a superar 21%. Já a taxa de poupança foi de 15%, ante 12,5% em 2019. Segundo o IBGE, no quarto trimestre de 2020, o PIB registrou crescimento de 3,2% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, após a queda de 2,1% no primeiro trimestre e do decréscimo recorde de 9,2% no segundo trimestre, onde houve maior impacto da pandemia, né? A queda em relação aos resultados do terceiro trimestre mostra que a economia brasileira está em ritmo de estagnação, estagnação econômica, porque na passagem do terceiro trimestre para o quarto trimestre, a indústria cresceu 1,9%, os serviços tiveram alta de 2,7%. Já a agropecuária recuou 0,5%, pois o período de safra estava praticamente encerrado. Houve esse crescimento, mas foi um crescimento pequeno e muito mais estatístico, né? Também no quarto trimestre, pela ótica de despesa, o consumo das famílias teve alta de 3,4% e o consumo do governo cresceu 1,1%, ambos em função do programa de auxílio emergencial por conta da pandemia. Já os investimentos chegaram aos 20%. Na comparação com os 3 últimos meses de 2019, o PIB teve queda de 1,1% no quarto trimestre. O IBGE aproveitou o ensejo para promover uma revisão dos resultados do PIB dos 2 primeiros trimestres do ano. No primeiro trimestre, em comparação com o quarto trimestre de 2019, o recuo foi de 2,1% maior do que o divulgado anteriormente, menos 1,5%. Né? Já no segundo trimestre, a queda foi de 9,2% em relação ao primeiro trimestre, menos acentuada que a divulgada anteriormente, que foi de 9,6%. Outra coisa que teve impacto, a questão do PIB, foi que o Brasil deixou de fazer parte do grupo de 10 maiores economias que conseguiu em 2006, durante o governo Lula. Com a queda de 4,1% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2020, o Brasil ficou no 12º lugar entre as maiores economias do mundo. O Brasil entrou para o grupo dos 10 maiores economias mundiais em 2006, durante o governo Lula, mas caiu para a 12ª posição em 2020, no governo Bolsonaro.
Em 2011, durante o governo Dilma, o país era a sétima maior economia do mundo. E essa posição que ficou ocupada até 2014. Quando veio a recessão de 2015 e 2016, resultante das políticas econômicas do governo Temer, o Brasil perdeu 2 posições nesse ranking, passando para o 8º lugar em 2017. Em 2019, o país ocupava o 9º lugar, mas no ano passado foi ultrapassado por Canadá, Coreia e Rússia. Não se pode atribuir esses resultados mais recentes apenas aos efeitos da pandemia, já que todos esses países também tiveram impacto econômico da pandemia. Embora no Brasil o governo Bolsonaro não tivesse adotado qualquer medida eficaz contra a doença. O motivo foram as mudanças introduzidas pelos governos que vieram após o golpe de Estado de 2016, que derrubou ilegalmente a presidente eleita Dilma Rousseff. Todas as políticas econômicas implementadas, como a do teto de gastos e as reformas, tanto a trabalhista como a da Previdência, foram de cunho recessivo, o que fez o PIB do Brasil encolher nesses 5 anos. No ranking de taxas de crescimento do PIB de 50 países, em 2020, o Brasil está no 21º lugar. A queda do crescimento no Brasil foi maior do que a média mundial, menos 3,5%. Com o resultado do PIB divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil está em péssima situação, disputando posição com os países menos desenvolvidos da Europa, como Bulgária, Romênia e Holanda, todos com menos 3,8%. Letônia, menos 3,6%. Os Estados Unidos também teve resultado ruim devido às políticas irracionais de Donald Trump. E por isso aparece na 16ª posição, com uma queda de 3,5% no PIB anual. Os primeiros lugares do levantamento são ocupados por Taiwan, mais 3,1%, China, mais 2%, e Turquia, mais 1,6%. Essas são as únicas economias que cresceram no ano passado. A China foi o único país do mundo onde a crise começou antes, foi o epicentro da pandemia, né? E registrou grande queda no PIB no primeiro trimestre de 2020, enquanto o segundo já foi de recuperação.